Graça e paz, queridos irmãos. Agora chegou o momento de nós ministrarmos a palavra do Senhor nosso Deus. Uma oportunidade ímpar, onde nós temos a oportunidade de ouvirmos a voz do Senhor e também de falarmos com Deus. E no sermão de hoje, quem é Jesus? De João, capítulo 1, verso 4 e 5. João 1, verso 4 e 5 diz assim a palavra do Senhor: Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Repetindo, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Vamos orar ao Senhor? Amado Deus, nosso Pai, continua, Senhor, falando aos nossos corações. O Senhor já tem falado ao longo deste culto e agora pedimos que o Senhor fale por meio, ó Deus, da ministração da Tua palavra. Reveste-me, ó Deus, reveste-me com Teu Santo Espírito. Ó Deus, dá-me a Tua graça, a Tua misericórdia. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. E amém, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, como eu tenho dito, algumas palavras são fundamentais quando estamos aprendendo sobre Jesus. Por exemplo, verbo, graça e verdade. Vou repetir. Verbo, graça e verdade. A pergunta quem é Jesus no sermão de hoje é: Jesus é a luz. Veja o que diz a palavra de Deus. João 8,12. De novo, lhes falava Jesus dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Jesus então declarou: Eu sou a luz do mundo. Ainda João 9, verso 5 diz: Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Ainda o texto sagrado vai falar lá em João 11, verso 10: Mas se anda de noite, tropeça, porque nele não existe luz. Ou seja, sem Jesus, a luz do mundo, o homem tropeça, pois o homem não tem luz própria. O verso 10 do capítulo 11 de João vai dizer isso. Mas se anda de noite, tropeça, porque nele não existe luz. Ou seja, o homem, ele tropeça sem Jesus, que é a luz do mundo, porque o homem não tem luz própria. Ainda em João 12, verso 46, Jesus diz: Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. Ainda em João 12, verso 36, vai dizer: Se crermos na luz, nos tornamos filhos da luz. Louvado seja Deus. Quem é Jesus? Jesus é a luz. Verso 4, capítulo 1 de João. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Esse texto, na nova tradução da linguagem de hoje, vai dizer assim, João 4. A palavra era a fonte da vida, e essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. A vida, Jesus, era a luz dos homens. Ou a vida, Jesus Cristo, trouxe luz para todas as pessoas. Quer dizer, de acordo com a versão, né? Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A palavra era a fonte da vida, e essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. A resposta a essa pergunta, a vida, Jesus era a luz e trouxe a luz, o que quer dizer isso? A resposta é, presta atenção: o discernimento espiritual, a sujeição voluntária a Deus, o amor
a Deus, o desejo de ter plena comunhão com Deus, o desejo de viver em comunhão uns com os outros irmãos, a sabedoria, a pureza, a alegria, o conhecimento, a integridade, tudo isso vem de Deus por meio de Jesus. Jesus trouxe a luz para todas as pessoas. Todas essas virtudes que eu citei têm sua fonte na vida. Jesus Cristo, que trouxe a luz por meio da palavra, e Ele mesmo é o verbo, Ele mesmo é a palavra. Então, quando o texto sagrado está dizendo que nele estava a luz, que Ele trouxe a luz, então está dizendo o seguinte, que todo discernimento espiritual, a nossa sujeição voluntária a Deus, eu me rendo a Deus voluntariamente, eu amo a Deus de coração, eu tenho desejo de ter plena comunhão com Deus, eu tenho desejo de ter comunhão com os meus irmãos em Cristo, da nossa igreja, das igrejas, irmãos carnais, sanguíneo. Eu obedeço meu pai, eu obedeço minha mãe, eu me sujeito ao meu pastor, eu me sujeito à minha liderança. Olha, o texto sagrado deixa claro para nós que isso só é possível. A fonte, a essência de tudo isso se encontra em Jesus. Foi porque Jesus nos iluminou, foi porque Jesus clareou o nosso caminho, a nossa vida, que nós fazemos essas coisas. Com isso, fica claro, queridos irmãos, com isso fica claro, caros ouvintes da palavra de Deus, que nós só temos discernimento espiritual, nós só temos sabedoria, nós só podemos de fato ter a pureza, integridade, quando nós somos iluminados pela luz de Jesus. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Então a essência de todas essas virtudes está em Jesus. Ele lança a luz para nós e nessa luz nós conseguimos desenvolver todas essas virtudes. Porque nas trevas é impossível desenvolver essas virtudes. Nas trevas é impossível ter discernimento espiritual. Nas trevas é impossível ter a sujeição voluntária a Deus. Nas trevas é impossível amar a Deus. Nas trevas é impossível ter desejo de plena comunhão com Deus. Nas trevas é impossível ter o desejo de fato de viver em comunhão uns com os outros irmãos de igreja, irmãos em Cristo, irmãos sanguíneos, parentes, relação entre irmãos, filhos e pais e filhos. É impossível ter essas virtudes no mundo das trevas. Somente quando Jesus lança a luz, somente quando Jesus traz a luz, somente quando Jesus se revela como luz para nós, somente nessa ambiência de luz, luz de Jesus, é que nós temos condições de desenvolvermos essas virtudes. Olha o que diz lá em 1 João, capítulo 1, verso 4 e 7. Esse texto não é o Evangelho de João, é uma referência do evangelista João, mas lá na epístola, lá no final da Bíblia, 1 João 1, de 4 a 7, diz assim: escrevemos isso para que a nossa alegria seja completa. Verso 5, a mensagem que Cristo nos deu e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e nele não há nenhuma escuridão. Portanto, se dizemos que estamos unidos com Deus e ao mesmo tempo vivemos na escuridão, estamos mentindo com palavras e ações. Verso 7, porém, se vivemos na luz, como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo pecado. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus.
Também confira lá em Salmo 36, verso 9, que diz assim: Tu és a fonte da vida, e por causa da tua luz, nós vemos a luz. Repetindo, Salmo 36, verso 9: Tu és a fonte da vida, e por causa da tua luz, nós vemos a luz. Por causa da tua luz, nós vemos a luz. Nós só vemos a luz por causa da luz de Jesus. Ou seja, se vivemos na luz, como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo o pecado. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Queridos, só conseguimos desejar estar unidos com nossos irmãos, como eu já falei, porque a luz de Deus, Jesus Cristo, a luz de Deus, abre os nossos olhos, clareia nossa mente, quebranta o nosso coração, nos perdoa e nos purifica de todo o pecado. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Eu vou repetir para ficar claro, para você guardar isso no seu coração. Só conseguimos desejar estar unidos com nossos irmãos porque a luz de Deus, Jesus Cristo, abre os nossos olhos, clareia a nossa mente, quebranta o nosso coração, nos perdoa e nos purifica de todo o pecado. Aqui o exemplo é o fato de estar unido com nossos irmãos, mas poderia ser também a sujeição voluntária a Deus, discernimento espiritual, o desejo de amar a Deus, o desejo de ter comunhão com Deus, sabedoria, pureza, alegria, conhecimento, integridade e tantas outras virtudes que são peculiares à vida cristã. Jesus trouxe a luz. Jesus é a luz. Tu és a fonte da vida e por causa da tua luz nós vemos a luz. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Pastor Fernando Brandão, da Junta de Missões Nacionais, sempre diz assim: quando a luz chega, as trevas têm que recuar. Quando a luz chega, as trevas têm que recuar. Não há negociação, irmãos. Não há negociação. A luz resplandece nas trevas. Não há negociação. A luz afugenta a escuridão. Quando a luz chega, as trevas têm que recuar. Apesar do inimigo das nossas almas e seus aliados resistirem à luz, eles não podem superar o poder da luz. Em suma, Jesus é a luz e aqueles que o aceitam tornam-se filhos da luz. Jesus é a luz e aqueles que o aceitam tornam-se filhos da luz. O inimigo de nossas almas e seus aliados podem até resistirem à luz, mas eles não podem superar o poder da luz. E quando nos tornamos filhos da luz, certamente nós temos a proteção da luz, que é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Lá em João capítulo 12, verso 35 e 36, diz assim: respondeu-lhe Jesus: ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Quando os cristãos recebem a luz, Jesus Cristo, eles passam a fazer parte de uma nova criação. Em 2 Coríntios capítulo 4, verso 3 a 6, vai dizer assim: mas se o vosso evangelho ainda está encoberto, melhor dizendo, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos,
mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. 2 Coríntios 4, de 3 a 6, palavra do Senhor. Maravilha! Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Queridos, a luz que Jesus traz é uma luz reveladora. As trevas representam a esfera espiritual de todos aqueles que odeiam o bem. Quem teme a luz são os homens cujas obras são más. Quem teme a luz são os homens cujas obras são más. O homem que tem algo a esconder odeia a luz e ama a escuridão. Mas é impossível esconder algo diante da luz, é impossível esconder algo diante de Deus, é impossível esconder algo do Deus Todo-Poderoso. Veja João 3, 19 a 21, olha o que diz o texto sagrado, diz assim: e é assim que o julgamento é feito. Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão, porque fazem o que é mal. Pois todos os que fazem o mal odeiam a luz e fogem dela, para que ninguém vejam as coisas más que eles fazem. O verso 21 vai dizer assim: mas os que vivem de acordo com a verdade procuram a luz, a fim de que possam ser vistos claramente que as suas ações são feitas de acordo com a vontade de Deus, a vontade do Deus Todo-Poderoso. A luz que Jesus traz é uma luz reveladora. A luz de Jesus tira as máscaras e os disfarces, mostra as coisas em seu verdadeiro caráter e valor. A luz que Jesus traz é a luz que faz desaparecer o caos. Um dos grandes temores da infância é o medo do escuro, é o medo das trevas, é o medo da escuridão. Por isso, em muitos momentos, dormimos quando crianças com a lâmpada acesa. Muitas vezes os nossos filhos choram até porque não querem dormir no escuro, querem a lâmpada acesa. Porque um dos grandes temores da infância é o medo do escuro. Quando vamos crescendo, a escuridão continua a mesma coisa. Mas a maturidade, a nossa maturidade, lança a luz em nosso interior. E principalmente a comunhão com Deus, a oração antes de dormir, nos faz corajosos diante das trevas. Nesse estágio, a nossa noite é iluminada pela presença de Jesus. Desaparecem os medos, os terrores noturnos e as noites de desespero. No relato da criação, queridos irmãos, Deus disse: haja luz, Gênesis 1:3. A luz de Deus, no ato da criação, eliminou o caos. Caos, sinônimo de caos, confusão, desordem, bagunça, balbúrdia, obscuridade, perturbação, transtorno. A luz de Deus, no ato da criação, eliminou o caos, eliminou a confusão, a desordem, a obscuridade e o transtorno. Quando estamos entregues às nossas próprias forças, quando estamos à mercê de nossas paixões, desejos, temores e medos, estamos entregues ao caos, estamos entregues à confusão, estamos entregues à desordem, estamos entregues à bagunça, estamos entregues à balbúrdia, estamos entregues à obscuridade, estamos entregues à perturbação, estamos entregues ao transtorno. Mas quando Jesus chega em nossa vida, com autoridade ele diz: haja luz. O caos da nossa existência desaparece e tomamos posse de uma vida iluminada por Jesus. Quando a luz chega, as trevas têm que recuar
Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Para os que já estão na luz, presta atenção, para os que já estão na luz, nunca se esqueça, só Jesus pode evitar que a sua vida se converta em um caos. Você pode estar no meio de uma grande provação, como essa pandemia, no meio de uma grande confusão, num grande problema, mas você não está numa situação caótica, porque a luz de Jesus te esclarece, a luz de Jesus ilumina o seu interior, ilumina a sua vida, e você também se torna portador dessa luz, você se torna um espelho para ministrar essa luz onde você está. Mesmo que você esteja numa situação caótica, a luz de Jesus não te deixa no caos. Nós estamos nessa pandemia, uma situação realmente difícil que estamos vivendo, mas a luz de Jesus não nos deixa no meio do caos. Olha, nós estamos nessa provação sim, mas não estamos sozinhos. Nós sabemos para onde estamos indo. Nós sabemos de onde nós viemos, porque não estamos andando nas trevas, nós estamos na luz de Jesus. João 8,12 diz: de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Ainda João 12,46 diz: eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim, não permaneça nas trevas. Repetindo João 12,46, eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim, não permaneça nas trevas. Louvado seja Deus. Então, se você ainda não recebeu Jesus como seu Salvador, essa palavra agora é para você. Em nome de Jesus, saia das trevas e permita que a luz de Jesus ilumine o seu ser, ilumine a sua vida, clareie a sua casa, a sua família, o seu ambiente profissional, que possa dar clareza para você tomar decisões, que possa dar clareza nas suas relações, em nome de Jesus.